Exatamente. 90% das pessoas que morrem não sabem que morreram. Caramba. Tá, por causa da questão de realmente da crença, de tudo que foi ensinado a vida inteira. E quando que dá o estalo? Isso varia de pessoa para pessoa. Pode demorar alguns dias, dependendo da sua clareza. Meses ou muitos anos. Não, centenas ou milhares de anos. Nossa. E Terra, planeta, prisão, por quê? Por que estamos vivendo numa prisão? Primeiro é importante a gente entender que quando a gente fala Terra, planeta, prisão, a gente não está falando só da questão religiosa, né? Eu estava até conversando isso com o Liam, falei assim, cara, a gente tem que colocar bem o pé no chão, porque muita gente que vai estar assistindo nunca viu a gente falando no nosso canal, e não pode logo pensar, os caras são malucos, porque sempre tem isso, né? Cheiraram, fumaram um baseado muito doido, né? Mas a prisão já começa dentro do meio social, onde você vive. Será que nós somos realmente livres? Nós conseguimos realmente, nós temos esse tal de livre-arbítrio na vida da gente? Você vai observando que não é bem assim, que tudo foi construído para controlar a humanidade, seja na área da política, na área da filosofia, seja em qualquer outra área, e a gente vai observando isso. Claro que a religião tem uma pegada e um peso muito forte, porque ela te aprisiona, ela te coloca dentro de conceitos e preceitos que muitas das vezes você é obrigado e é levado a acreditar naquilo, e não tem outra saída a não ser aquela. E aquela saída, na verdade, é uma gaiola. Então, quando a gente fala Terra, planeta, prisão, porque, assim, na verdade, eu acredito que a Terra deveria ser um laboratório, sempre foi falado isso pra gente, um laboratório muito incrível, né, Liana? De experiências fantásticas, mas a gente foi observando que, com o tempo, a coisa foi descambando e a gente caiu nesse buraco que a gente está hoje, tentando sair daqui de uma tal roda de Sansara. Essa questão eu sei que é um impacto muito forte quando fala Terra, planeta, prisão, né? Fala, como assim prisão? Sou um prisioneiro? Tem carcereiro? Como que isso funciona, né? Parte do trabalho, para não falar todo o trabalho do educação consciencial, é questionamento. É questionar. Então, a partir do momento que as coisas são projetadas ou são contextualizadas para não questionarmos, esse é o primeiro indício de uma prisão. A gente fica procurando, muitas vezes, dentro dessa prisão, grades, carcereiro, quando na verdade a grade, o carcereiro está do seu lado. A partir do momento desse exemplo, como o Lael disse, certeza absoluta que já tem gente no chat falando, pô, deixa eu fumar a mesma coisa que eles estão fumando. A gente sabe, é o padrão, né? Ou então o pessoal mais religioso, já colocando, vocês já leram a Bíblia, sangue de Jesus tem poder e tudo mais. Então, assim, a partir do momento que eu cerceio a sua liberdade de pensamento, mesmo normalmente com comentários já para te ridicularizar ou para fazer você parar de expor o seu pensamento ou parar de ir por aquele caminho que para você é um caminho interessante, esse que é o mais interessante. Se a pessoa quer ser evangélica, se ela quer ser católica, quer ser espírita, quer ser ateu, quer ser nada, tá tudo bem, tá tudo bem. Então a primeira barreira da prisão é a barreira social, a barreira do convívio, e muitas vezes dentro da própria família. Chegar dentro da família, se você chegar dentro da sua própria família e falar assim, eu vi um ET, eu vi uma nave, naquele Natal, todo mundo comendo, você fala assim, então gente, eu vi um ET. A galera já te tira como, esse cara aí. Acabou. Né? Não tem a abertura do questionamento. Será que não existe a mínima possibilidade de o que eu acredito, o que eu estudei, a minha experiência, que as coisas sejam um pouco diferentes? Aí é o agnóstico, né? O cara que diz, não acredita nem acredita e quer ver, provar alguma coisa. Mas o lance de... Eu tenho um pouco de dúvida em relação às religiões serem prisões, porque normalmente é uma escolha pessoal. A pessoa escolhe aquilo lá. E uma pessoa que está drogada, por exemplo, está presa do mesmo jeito. Uma pessoa que está trabalhando está presa... A gente... O ser humano naturalmente ele se coloca dentro de prisões por necessidade ou por escolhas, e até você não entrar numa religião é uma forma de prisão também, porque tudo é dentro da lei, eu posso tudo. Não, você tá numa doutrina que pode tudo, então sempre você tá numa doutrina, nunca você tá eu não ligo pra nada, pelo menos esse é o meu pensamento. Mesmo quem não segue uma religião tá seguindo alguma coisa que é o foda-se a vida, entendeu? E aí é uma prisão também, porque você pode ficar escravo de droga, escravo de sexo. Exatamente. Sempre você... Eu acho que a nossa luta é não chegar ao ponto de escravizar, entendeu, não é? Ser livre. Onde termina o nosso livre-arbítrio e começa a gente já não escolher as paradas, entendeu? Interessante. Uma coisa que ele falou que eu achei engraçado, que ele falou assim, a religião a gente escolhe,
Não, a gente não escolhe. Muitas das vezes, quando você nasce num berço católico, você vai ser batizado. Mas você tem a liberdade de comunhão. escolher. Não, quando você é bebê. Você eu é nasci bebê. católico e sou evangélico. Mas você foi batizado. Mas quando você é obrigado, aí não. Aí... Você já entrou numa religião bebê. Então, mas aí você não tinha nem consciência que estava acontecendo. Então, Alguém mas já depois você saiu. mas aí você tem que Aí você sai depois. Então, mas você tem que acreditar que essa escolha que alguém fez é uma escolha para você também, senão tanto faz. Concorda? Se alguém escolheu que eu sou. Se alguém escolheu que eu sou católico e pra mim tanto faz, que você é? Meus pais falam que eu sou católico, mas pra mim tanto faz. Então eu não escolhi e ninguém escolheu pra mim. Aquela escolha não importa pra mim. É como time. O que eu tô falando assim é que é uma escolha a partir do momento que você se dá conta que você quer seguir alguma coisa, aí é uma escolha. Ou se manter na que você tá ou escolher outra. Sim. E a escolha tá tudo certo. Também acho. O problema não tá na escolha. E nem religião, já pra deixar claro de cara que não é a religião é a prisão. Não estamos demonizando a religião. De forma alguma. Qual é o problema? De forma alguma. O problema é o dogma. O dogma é o conjunto de regras. Como que a gente explica o dogma? Afirmações indiscutíveis. Por exemplo, na Igreja Católica... Jesus é Deus. Jesus é Deus. Não se discute. Virgem Maria. Virgem Maria... A catolicismo tem mais de 40 dogmas. Né? Não, em outras religiões, uns dogmas de reencarnação, no caso do espiritismo, a reencarnação é uma bênção. O progresso espiritual é uma bênção. Então dogmas são essas... Afirmações indiscutíveis. Na educação consciencial não tem um indiscutível. Tudo é discutível. Tudo pode ser discutível. Se você me fala... existe reencarnação, eu falo, mas será? Por quê? Exato. Você não vai levantar a mão, ou dificilmente você vai levantar a mão dentro de um centro espírita e falar assim, gente, reencarnação realmente existe? Entendeu? Eu, inclusive... Quem é esse cara aí? Não, tem uma história pessoal nisso. Eu fui gentilmente convidado a me retirar de um grupo de Facebook, quando eu, genuinamente, no meu caminho do despertar da consciência, perguntei nesse grupo, por que o esquecimento da reencarnação é uma bênção? Eu já perguntei aqui também pra espírita. Eu falei, pra mim isso daí não tem vantagem nenhuma, porque você tá pagando alguma coisa que você nem faz ideia. Exatamente. Aí, porque falaram pra mim, eu nasci com o pé torto. Na vida passada você pisou em alguém. Tá, mas que eu... Eu não lembro, eu não sei. Quem que eu pisei no pé? O que eu fiz? Foi isso que eu questionei. Aí a resposta padrão, você já deve ter escutado, é aquela, imagina se você lembra que na vida passada o seu filho te matou. Aí você não vai conseguir conviver. Aí você não vai conseguir conviver. Aí a minha pergunta foi, imagine, então, se eu lembrasse de todas as encarnações desde a primeira, será que na segunda eu repetiria o erro da primeira? Com certeza não. Aí eu fui gentilmente convidado a me retirar, porque eu não posso questionar. Eu não tô aqui demonizando todos os espíritos, nada disso. Eu, inclusive, sou amigo de gerentes, de médiums que regem casas espíritas. Não frequento, mas eu vou, visito, tem entendeu? várias coisas no lado evangélico que eu também discordo, que eu discuto, que eu falo, não concordo. Você acredita que existe o espírito ou que ele está dormindo? Acredito. Mas, por exemplo, tem muita coisa que é vista como literal na Bíblia, que eu vejo como metafórica. Sim. E os pastores falam, não, você tem que acreditar nisso. Falo, desculpa, você acredita que o espírito, você desencarnou, você está dormindo, você fica esperando o regresso para um julgamento? Eu não acredito em reencarnação. Mas você acredita que o espírito pode estar aqui transitando e se comunicando com você? Os mortos não estão aqui. Não estão aqui. Não é que não estão aqui. Não cabe a nós fazer contato com o mundo dos mortos, entendeu? Eles que se comunicam com a gente, na verdade. Porque assim, essa coisa de você forçar a comunicação daqui para lá é errado. Porque na verdade, a gente sempre fala que o telefone é de lá para cá. Sim. Quer falar sobre isso agora ou vamos tentar explicar? Você mesmo tem uma prima tua que está desencarnada aqui. Mas ela estaria querendo... Ela tá perdida. Então, mas por que eles querem fazer conta? Porque já falaram que eles ficam perdidos, a Márcia esteve aqui, né? Eles às vezes não sabem que morreu, às vezes não aceitam que morreu. Não, essa foi uma morte, pelo que eu tô vendo, ela fala de um tal de Mateus, para não falar coisas muito particulares. E assim, não era para ela ter ido naquele momento. Então, ela fica muito próxima, ela fala da... Mas ela sabe que morreu. Como é que eu vou falar? É que é particularidade. Agora ela está entendendo o processo, porque ela está mais preocupada com esse irmão, por algum motivo. Eu não sei, aí é uma questão de particularidade, não dá para abrir aqui dentro de um microfone onde está todo mundo ouvindo que vai ser a tua vida. Mas ela está aqui e ainda tem um senhor que está com ela. Eu não sei se pode falar o primeiro nome. Claro, pode. Que tem a ver contigo. Pode. Antônio. Esse Antônio já foi um tempo. Ele tá aqui fazendo esse respaldo energético dela junto, até para dizer pro tal de Gilberto que a vida continua. Entendi. E que, na verdade, ele veio resgatar, auxiliar
Você pode falar o nome? Claro. Terezinha, que acho que já tem alguma meia dúzia, quase meia dúzia de gente que foi antes dela, né? E aí ele estava falando isso, ele falou assim, ó, não tem nada a ver com a minha parte da história, mas eu tô aqui para auxiliar, porque ela tá preocupada com algumas coisas que ela deveria ficar e não sai desse lugar, fica preso mesmo o espírito, tá? É isso que eu queria entender. Eles ficam aqui tentando se comunicar, falar assim, olha, não, eu não tô desencarnado, é erraticidade, No isso é um processo, de vocês, isso chama erraticidade. Inclusive o que ele tá... corpo, alma e espírito. Tem muito mais. Não é, Como que é a não é tão constituição? a gente pode resumir assim, mas temos diversos corpos, Então. entendeu? Diversos Como níveis assim? em diversas dimensões. Aqui, por exemplo, eu tô usando meu corpo O corpo físico, da fisicalidade é esse, é esse óbvio. que eu toco, Exatamente. e o que eu durmo às vezes e o corpo vai para outro lugar. Psicossomático, o astral. Esse é o astral. espírito. O corpo astral, aí tem uma questão de semântica também, de você dar um nome à coisa, né? Então, assim, é interessante entender que nós temos vários corpos energéticos. Então, o primeiro, quando a gente dorme e desdobra, o corpo astral, tá bom, que contém todos os nossos corpos, menos o físico. Vou colocar dessa forma para simplificar um pouco. A alma fica onde? Então, você pode chamar esse conjunto de alma, por exemplo. Dentro da educação consciencial, a gente chama esse corpo energético que habita todos esses corpos de fractal de alma. Porque existem outros corpos também acima da fisicalidade do planeta Terra. Tem gente que chama de espírito, tem gente que chama de alma, tá tudo certo. O importante é entender que nós temos o corpo físico e temos diversos corpos energéticos. O mais comum da literatura é dividir em 7. Né? Você tem o mental superior, o mental inferior, o búdico e tudo, enfim. Cada um alcança uma dimensão diferente. Tá? Cada um vai mais alto dentro da dimensão da fisicalidade. Então, quando você dorme, e aí diversas pessoas podem relatar para você, ou se você já teve alguma experiência, por exemplo, de desdobrar consciente, né? O que já te prova que tem uma continuação do corpo físico. Né? Você fala, bom, legal, já entendi que eu não sou este corpo de carne, o que já te deixa à frente de grande porcentagem da população mundial em termos de crença e experiência. Então é uma questão interessante, você falou, como é que prova, como é que não prova? O conceito de prova é um conceito interessante também, porque você vai com conceito científico, prova de um experimento é quando você consegue replicar o mesmo experimento e chegar ao mesmo resultado, e qualquer pessoa ou qualquer cientista consegue replicar aquele experimento e chegar no mesmo resultado, certo? Isso. Aí eu te pergunto, se você dormir hoje, acordar às 3 da manhã para tomar água na sua cozinha e encontrar um ET mexendo na sua geladeira, é prova de vida extraterrestre? Não. A não ser que eu toque, faça. Toca, vai lá. Pra mim mas ninguém vai aceitar, claro. Exatamente. Vocês falaram igual, cara. Meu Deus, que assustador, cara. Não, no verde. E capacidades psíquicas não tem nada a ver com religião, entendeu? Exato. Se eu te falar que você tem capacidades psíquicas, que você tem uma percepção muito aberta, isso só acontece, esses entrelaçamentos entre eu e eu com você, porque você tem isso. Telecinese, O que eles chamam de mediunidade, que é conseguir ver essas energias. Telepatia. ver coisas através do ou visão. E vou te falar uma coisa, não cortando você. Existe uma pessoa na tua família que está completando agora os seus 7 anos e que já veio aqui e está voltando para o mesmo núcleo familiar. E que assim, já veio aqui e já é morta? Eu não entendi. Não, dentro do conceito de reencarnação. É uma criança que já esteve na sua família, na família da tua esposa. Tá. E ele volta novamente. Ele era para ser um menino, só que não vingou ali na história. Sei. Ele volta novamente e volta para vocês. E volta para mudar a tua vida e a vida da tua esposa. Ele já veio, já voltou, já conversou com vocês do outro lado. Você que não tem essa lembrança, mas você tem essas energias para poder sentir. Ele é uma continuidade da família da tua esposa. Entendi. Ele já veio uma vez. Não existiu essa perda. Ele ficou um tempo ali esperando para voltar novamente. E quando agora, a partir dos 7 anos, as coisas vão começar a aumentar. E você vai começar a sentir com ele. Até porque ele veio para te colocar alguns eixos na tua vida, entende? Entendi. Não é. Mas eu queria continuar com a explicação, se vocês pudessem. Claro. Essa parte dos corpos, desse outro plano, explicar como que funciona esse fala mais dos corpos, Léo, você fala bem. E sobre o que acontece quando morre. Claro. Os corpos são subdivididos, né? A gente tem o corpo físico,
o duplo etéreo que está ligado ao corpo astral, depois nós temos o tal do mental inferior, mental superior, e o que a gente chama de corpo crístico e euátmico, que vai ligar a gente a tal da estrutura da alma, né? E acima disso nós já temos o que a gente chama de mônada e supramônada. Quando a gente desencarna aqui, o que a gente chama ainda, que a gente está dentro de uma grade, de uma matrix de controle, se é assim que as pessoas vão querer entender, para não ir para o lado religioso, é que o que sai, esses liames que soltam, que se arrebentam no processo da passagem, é o teu corpo perispiritual. E ele permanece com as mesmas características, vicissitudes, tudo que você viveu aqui continua do outro lado. Não é porque a pessoa saiu daqui que ela se torna anjo, santo, ou está no céu. Não, você fica... Muitos estão nesse processo da erraticidade, como eu acabei de descrever aqui, e outros, alguns até vão para algumas casas de passagem ou colônias locais que são preparados para essa transição dessas entidades, que entra na tal da roda encarnatória, a roda de Sansara, né? Mas essa divisão é assim, o perispiritual está lá fora. Ele pode também ter o mesmo processo de degradação com o corpo físico. Se fica muito tempo e não entende os processos da reencarnação, por conta da energia telúrica da Terra. Então, quando a pessoa desencarna, normalmente, todo mundo acha que fala, não, está em espírito, está no céu, está dormindo. Não. Existe um processo, você continua, a vida continua normalmente. Tem tudo que tem aqui, tem até mais, até em tecnologia e tudo. O que a gente chama no mundo astral, na quinta dimensão. A pessoa continua tendo uma vida em outro lugar parecida com essa. Você continua com as mesmas vicissitudes se você não tiver doutrina do que você fez. Se você tinha vício em álcool, meu amigo, você vai procurar os guetos para poder beber com aquele encarnado que está bebendo. Mas para mim, eu vou saber que eu morri ou não? Muitas das vezes, alguma erraticidade não consegue saber logo de imediato. Eu vou achar o quê? Muito difícil. Depende da sua crença. Mas eu vou procurar as pessoas que você fica tentando falar, igual essa moça fica tentando falar. Exatamente. E aí vai falar, como assim? Porque como você, uma pessoa, não você, tá? Não acredita na continuidade, a partir do momento que você desencarna, para você, se você realmente tivesse morrido, teria acabado. Ou você teria ido para um céu, você teria ido para um julgamento, alguma coisa. Você não foi. E você vai continuar na sua casa, vendo as pessoas fazendo a mesma coisa. Tipo o Sexto Sentido lá? Exato. Tipo o Sexto Sentido. Exatamente. Você imagina que é uma morte... Que ele continua vivendo, tentando conversar. E ninguém fala com ele, a esposa não fala com ele vai dormir, ela acha que tá brigada. Uma morte por acidente, uma morte por uma doença. Assassinato, né? Assassinato. Às vezes a pessoa sai atrás do bandido correndo, parece que é muito louco isso, e nem percebeu que o corpo ficou. E quando ela tenta voltar para casa, que estranho, ninguém tá falando comigo. Exatamente. 90% das pessoas que morrem não sabem que morreram. Caramba. Tá, por causa da questão de realmente da crença, de tudo que foi ensinado a vida inteira. E quando que dá o estalo? Isso varia de pessoa para pessoa. Pode demorar alguns dias, dependendo da sua clareza. Meses ou muitos anos. Não, centenas ou milhares de anos. Nossa. Nunca ouviu falar, por exemplo, que você vai visitar algum lugar histórico, por exemplo, na Europa, de milênios e tudo mais. E, nossa, aqui tem alma penada. Aqui não tem... Aquela família está fazendo a mesma coisa. A sua primeira pergunta aqui do podcast. Aquela família está fazendo a mesma coisa há centenas ou milhares de anos. Fazendo aquele jantar sem parar, porque não sabe que ajuda eles a acordar? Amigos. Ou que eles chamam de mentores, né? Chega também. Que vai começando a falar. Igual tem esse senhor que está ali falando com essa moça que eu te falei. Sim. Né? E para ela entender o processo, no primeiro momento é assim, ela saiu do hospital, porque ela ficou muito mal. Para ela saiu do hospital e foi para casa. E ficou tentando falar com o irmão e com a mãe dela. Só que eles não ouvem.